Bom dia! Hoje meu celular descarregou, eu acho que é o carregador, não sei. E a gente tá aí, né? Tentando carregar o bichano. Bora! Hoje eu vou ler Primeira Crônicas. Nossa, hoje eu tô toda desconectada. Eu vou ler Primeira Crônicas 4, tá? Continua com os descendentes, vai ser os descendentes de Judá. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por todo o seu amor, todo o seu cuidado, toda a sua proteção, sua provisão. Obrigado pelas palavras, por tudo que a gente tem aprendido, Senhor. Como o Senhor tem me ensinado. Como o Senhor tem me ensinado, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por abrir o meu entendimento e trazer as suas palavras dos céus. Muito obrigado e nos ajuda, Espírito Santo, a entender cada dia mais a tua palavra. Amém. Gente, não sei o que aconteceu, ó. Tá baixíssimo. Vou ter que comprar outro carregador. Enfim, vamos lá. Fala assim, 1 Crônicas 4. São estes os descendentes de Judá. Então vai falar dos descendentes de Judá. Judá que foi filho de Jacó, tá? Jacó que virou Israel. São estes os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Sobal foi pai de Reaias, e Reaias foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Almai e Laade. Almai e Laade foi pai dos antepassados dos grupos de família que moravam em Zora. Ur foi o filho mais velho de Caleb e da sua mulher Efrata, e seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos, Etam, Penuel e Ezer. Etam foi pai de 3 filhos, Jezreel, Isma e Trava-língua. Idbas. E de uma filha chamada Azelelpone. Nepuel fundou a cidade de Gedor e Ezer fundou Uza. Azur fundou a cidade de Tecoa. Teve 2 esposas, Elá e Naara. E Naara tiveram 4 filhos, Auzã, Efer, Temene e Astari. Azur e Elá tiveram 3 filhos, Zerete, Izar e Etinã. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi os antepassados dos grupos de famílias que descende de Acarel, filho de Arum. Essa parte da Bíblia, ela parece estranha, mas ela é necessária dizer, tá? Porque toda essa descendência vai culminar no final, que é José, pai de Jesus, né, que descende da tribo de Judá. Então, tudo que está na Bíblia é necessário estar, seja por arqueologia, seja por história, seja por revelação, tá? Tudo que está na Bíblia nos remete à história. Tudo que está na Bíblia nos remete a uma revelação, tá? Então, ó, Cós foi pai de Anube. Azur fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos, Auzã, Efer, Temene e Astari. Azur e Elá tiveram 3 filhos, Zarete, Izar e Etinã. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi antepassado dos grupos das famílias que descendem de Acarel, filho de Arum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras, ou alarga as minhas tendas. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Uau, que lindo, né?
Para você ver como uma oração sincera, ela não precisa ser cheia de firulas, cheias de palavras dificultosas, difíceis. Uma oração sincera só precisa ter um coração quebrantado, tá? Deus, é isso, eu me entrego, estou sentindo isso, mas cuida de mim, esteja comigo, ponto. É o que precisa, tá? Um coração quebrantado. Por isso que Deus tinha problema com os fariseus. Os fariseus tinham muitas palavras difíceis, muitos ritos, muitas doutrinas, mas o coração era como um sepulcro caiado. O que quer dizer isso? Podre. O que você coloca dentro de um túmulo? Sepulcro é túmulo. O que você coloca dentro de um túmulo? Um corpo que vai apodrecer. Ou seja, quando você não deixa Deus transformar o seu coração, logo o teu coração fica azul, né? Negro. Ou seja, cheio de coisas que não deveriam estar ali, tá? Então não adianta as palavras falsas por fora. O que adianta é que Deus, ele já sente o cheiro, ele já vê no profundo do nosso coração antes mesmo das palavras saírem da nossa boca, tá? Aí, ó, outra lista de famílias. E Jabes foi o cara, tá? Porque além dele ser abençoado por Deus, ele também tinha Deus. Porque mais importante que ser abençoado por Deus é ter uma vida com Deus. Aí é que tá. Através de muitos estudos, muitas revelações, muitas palavras que o Senhor tem me trazido, eu tenho percebido que o negócio da coisa toda, né, o segredinho da Bíblia, ou seja, o poder que a Bíblia contém, na verdade, é você estar completamente firmado, sendo um com Jesus. Porque como ele diz, primeiro o reino dos céus, primeiro você precisa entender esse reino, como esse reino funciona, como esse reino opera, o que é necessário para estar nesse reino, para viver nesse reino espiritual. E depois as outras coisas não são acrescentadas. Quando você entende o reino de Deus, o resto se torna simples. Porque entender o reino de Deus é que é o difícil. Depois que você entende o reino de Deus, as outras coisas ficam assim, ínfimas. Porque nada é melhor do que estar conectado a Deus. O resto ele te acrescenta, literal, entende? Primeiro você precisa entender as leis do reino. E é como se fosse assim, por exemplo, a minha mãe e o meu pai têm uma vida completamente disfuncional, ou seja, no mundo. Coloca um óculos, como se o diabo colocasse um óculos na sua cara, né? No seu rosto. Minha avó benzia e também ia para a igreja católica, ou seja, professava Deus. Mais um óculos, mais uma venda, tá? Vamos supor, tô colocando aqui, ó. Vamos supor que eu coloque uma venda, tá? O diabo põe uma venda. Tua família é toda desestruturada, teu pai, tua mãe é briga direto e reto, ou você veio de uma família que não professa a Deus, uma venda. Aí tua avó faz oração para Deus e pro diabo, ou seja, faz magia, né? Benze, faz aquele regaço, recebe passe, mais uma venda. Aí, sei lá, vamos supor que no mundo você aprendeu que você tem que dar o troco, que você não pode perdoar, ou que você tem que amar conforme as pessoas te amam. Aí mais uma venda, entende? Então vai se enchendo nos nossos olhos desde a infância camadas. Aquilo que a Bíblia chama de escamas, né, no mundo espiritual, é como se fossem camadas e camadas e camadas sendo colocadas de crenças, de costumes, de tradições. E até eu entender esse reino espiritual, essas camadas precisam ir sendo retiradas. Deus vai retirando camadas e tirando dos nossos olhos, da nossa visão, e nós vamos entendendo esse reino espiritual. E quando a gente entende de fato esse reino espiritual, acabou. A gente vive conectado com Deus 24 horas. A gente vive para Deus, por Deus. Tudo é por Deus, para Deus e com Deus.
E quando você entende que viver nele, estar nele, é o que realmente a gente foi feito para ser, para estar, por isso que nós viemos a esse mundo, você não tem falta e necessidade de outras coisas. As outras coisas são acrescentadas. Então, o primordial, na verdade, é entender o reino de Deus. Como funciona esse reino? Porque a gente fica tentando fazer a fé dar certo, a fé dar certo, a fé dar certo. Ai, porque eu quero um milagre. O milagre é um detalhe desse reino. Não é o reino. Os milagres de Deus não são o reino de Deus. O reino de Deus é estar completamente conectado a Deus, entendendo as leis e os princípios dele. Esse reino tem leis, tem princípios. Quando você entende isso, os milagres que vão acontecendo, eles são assim, tipo, é como se, não é bobagem, mas é como se fosse tão pequeno, porque você não vive mais por milagre, você é um com Deus, ou seja, você é o próprio milagre, entende? Você é o próprio milagre de Deus nessa terra, vivendo com Ele, conectado com Ele. Você não precisa esperar por milagres, porque você sabe que eles virão. É como se você tivesse a certeza, a tua fé passa a ser tão grande, tão diferente, que você sabe que os milagres acontecerão, mas eles não são o foco da sua vida. É por isso que a fé emocional, essa fé superficial que a gente vive, de emoções, ela não entendeu o reino. Ela não entendeu o reino de Deus ainda. Ela é uma fé muito... se tudo me acontece de bom, eu tô pra cima. Se tudo me acontece de mal, eu já tô duvidando. A fé espiritual, essa fé que transcende, que transpassa tudo isso, é quando você entendeu o reino de Deus. Porque quando você entende o reino de Deus, os princípios, as leis que existem nesse reino de Deus, você não passa mais a ser movido por emoções e sentimentos. Entende? Então a gente tenta fazer a fé funcionar enquanto a gente está nas emoções e nos sentimentos. Quando você passa, você entende o reino, essas prisões, essas escamas vão sendo tiradas dos seus olhos, você passa a entender que andar com Deus nesse reino espiritual é 24 horas e os milagres, eles são consequência disso. Vai acontecer milagre, o favor de Deus, ele vai te alcançar, porque não tem como. Você vive num reino espiritual, você vive em Deus 24 horas. Então, o favor dele é um escudo que te cobre, não tem como você não ser favorecido. Não tem como você não andar espiritualmente. A gente não é um ser carnal tentando ser espiritual. A gente é um espírito vivendo uma experiência carnal. E quando você entende que é pelo espírito que você tem que viver e não por essa matéria física, você sai do campo das emoções, dos sentimentos, para viver no mundo espiritual, de uma forma espiritual, uma vida espiritual, e você não fica mais tentando fazer a fé dar certo, porque ela já deu certo, ela já vai dar certo, já vai acontecer, não tem como. É como se você mandasse um peixe viver fora d'água. Não tem como. Ele nasceu para viver na água, ele sabe disso. Inconscientemente, ele sabe que a água é para ele. Inconscientemente, e aí conscientemente e inconscientemente, a gente sabe que a gente é um espírito e que a gente vai viver pelo mundo espiritual. Não tem como mais viver diferente. Entende? E os milagres? Os milagres vão acontecer, porque é natural, não tem como não acontecer. Tipo, como assim? Eu sou espiritual, eu vivo plantado em Deus, eu sou um com Deus, como assim não vai acontecer? É óbvio, entende? Então já a fé, ela não passa mais, eu não tento mais fazer essa fé funcionar. Ela funciona porque é natural, entende? Não tem como não funcionar. Ela está funcionando o tempo todo.
Então a gente precisa ir tirando camadas. A fé é aceitação. Então eu tiro uma camada, Deus vai tirando e eu vou tirando através de conhecer a palavra dele também, tá? Eu preciso fazer esforço em conhecer a Deus. Aí vai tirando uma camada e eu vou aceitando algumas coisas. Vai tirando outra camada e eu vou aceitando outras. Vai tirando outra camada. Por isso que a fé vai aumentando. E conforme as tribulações do mundo vêm, vai esticando, né? Fé precisa ser esticada, vai esticando. Aí, ó, outras listas de família. Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom. A bateria tá fraquíssima, vai acabar. E Estom foi pai de 3 filhos. Bet-Rafa, a Rafa lá. Bet-Rafa, Pazeia e Teina. Teina foi pai de um fundador da cidade de Naás. Os descendentes dele moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Atate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofra. Seraias foi pai de Joabe, fundador dos vales dos artesãos. Já gostei dele. Onde todos os homens faziam trabalho de artesanato. Arrasou. Caleb, filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Uru, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. Jealelel foi pai de 4 filhos, Zif, Zifa, Tiria e Azareel. Esdras foi pai de 4 filhos, Jeter, Mered, Eter e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram uma filha chamada Miriam e 2 filhos, Salmai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos, Jared, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Odias casou com a irmã de Naã, e seus descendentes fundaram um grupo da família de Garmi, que moravam na cidade de Keila, e o grupo de família de Maacá, que moravam em Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos, Aminon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Ize foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete. Os descendentes de Selá. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi Er, que fundou a cidade de Leca, e o outro foi Lada, que fundou Maressa. Selá também foi o antepassado do grupo das famílias que teciam linho e que moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também o antepassado de Joquim e do povo que morava na cidade de Cozeba. Os nominhos, né? E também de Joás e Saraf, que casaram com as mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Esses registros são antigos. Eles eram oleiros e trabalhavam para o rei e moravam na cidade de Netaim e Gedera. Os descendentes de Simeão. Simeão foi pai de 5 filhos, Nemuel, Jamim, Zaribe, Zerá e Saul. Saul foi pai de Salum. Salum foi pai de Mibizão. E Mibizão foi pai de Misma. Misma foi pai de Amuel. Amuel foi pai de Jacur. Jacur foi pai de Simei. Simei foi pai de 16 filhos e filhas. Mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele. E a tribo de Simeão não cresceu tanto quanto a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Sizim, Bet-Biri e Saraim. Eles também moravam em 5 cidades: Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, e nos povoados que ficavam ao seu redor, até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São esses os chefes de grupos das famílias: Mesobabe, Janleque, Zosa,
filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraias e bisneto de Aziel. Olha o tanto de nome para pôr em gente, né? Apesar de que é bem difícil, né? Esses nomes, então deve ser mais daquela região. Elionai, Jaquicoba, Jezoaías, Azaias, Adiel, Gesimiel, Benaias, Zinza, filho de Zinfi, neto de Alon, bisneto de Gedaias, trisneto de Zinri e tetraneto de Samaias. As suas famílias continuaram a aumentar e por isso eles se espalharam para o oeste, quase de Gerar, e levaram as suas ovelhas para pastar no lado leste do vale, onde ficava aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes estão escritos acima foram até Gerar e destruíram as barracas e cabanas do povo que moravam ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar, porque havia ali bastante pasto para suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Ize, Pelatitas, Neraias, Refaias e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estavam morando ali até hoje. E aqui acaba esse capítulo, tá acabando também, tem que colocar para carregar. Vou ver o que é que não tá carregando. Deus abençoe vocês, bom dia e que a gente possa aprender a ter uma fé baseada no reino de Deus, sabe? Uma fé espiritual, uma fé não emocional. Porque, na verdade, a palavra tem poder. Independente se eu acredito ou se eu não acredito, ela continua tendo poder. Só que eu acreditar me faz acessar esse poder, me faz ter mais unção, ou seja, mais poder. Então, quando eu acredito, eu tenho a unção, eu tenho o poder, eu consigo usar melhor tudo isso. Agora, o fato de eu não acreditar não significa que essas palavras perdem o poder, tá? Então, a fé emocional é aquela fé que acha que a palavra de Deus só tem poder quando eu acredito. Isso não é uma verdade. A fé espiritual é aquela fé que sabe, é um saber. Eu sei que Deus é o meu Pai. Eu sei que Deus é por mim e comigo. Eu sei que Deus tem poder. Eu sei, independente dos meus sentimentos e das minhas emoções. É nessa fé que a gente precisa se basear. É desse jeito que a gente precisa acreditar. E para acreditar desse jeito, eu preciso conhecer a palavra. Então eu preciso me aprofundar em conhecer Deus. Eu preciso prosseguir em conhecer Deus no caminho, caminhando com Ele todos os dias. E aí eu passo a ter essa fé espiritual e passo a sair dessa fé emocional. Porque muitas vezes eu não consigo as coisas porque eu estou tentando fazer dar certo. E pela minha força não será. Por quê? Porque eu não passei dessa fé emocional para a fé espiritual. Porque eu não prossegui em conhecer. Tá? Quanto mais eu conheço de Deus, mais as vendas vão sendo tiradas dos meus olhos, mais eu vou passando de menino, de criança, para uma pessoa adulta. E quando eu sou menina, né, menino, eu não tenho como administrar tudo aquilo, todas as heranças que o rei deixou para mim. Porque quando a gente é menino, existe alguém para administrar pela gente. Mas quando eu passo a ser uma pessoa espiritualmente adulta, ou seja, ruiós, uma pessoa adulta, eu passo a poder administrar essa herança que Deus tem para mim. E muito mais que uma herança, quando eu vivo no reino espiritual, eu já não preciso me preocupar em fazer dar certo, porque eu sei que dá. Entende a diferença? Então é necessário caminhar em conhecer. Quanto mais eu conheço, mais as vendas caem.
as vendas vão caindo e eu vou entendendo. Ontem eu tava vendo um sermão que é assim, espiritual puro, é surreal. E eu entendi o sermão do começo ao fim espiritualmente, mas eu não conseguiria entender. Aliás, eu já vi muitos desses sermões e eu não entendi, era muito superficial. E aí ontem, as fichas caindo assim, tipo, você vai, cara, que isso, Deus, uau! Você vai entendendo e você vai vendo que as vendas já caíram. Mas por quê? Porque é necessário prosseguir em conhecer. Quanto mais eu conheço a Deus, mais as vendas caem do meu olho, mais eu vou aceitando, mais eu vou entrando na fé espiritual e abandonando a fé emocional. Tá bom? Deus abençoe vocês, bom dia. Perdão. E até amanhã. Tchau. Fiquem com Deus, hein? Porque com Deus é sempre melhor. Não é não?